Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 689, da influência moral do médium, capítulo 20, livro dos médiuns. Nós ainda nos encontramos aqui na pergunta de número 5. Onde Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos. Nas lições ditadas de modo geral ao médium sem aplicação pessoal, então olha só, nas lições ditadas de modo geral, né, ao médium sem aplicação pessoal, porque isso existe muito, não figura ele como instrumento passivo para instrução de outrem. Isso acontece, é o que mais acontece. Os bons espíritos respondem da seguinte forma: muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, senão o cega o amor próprio. Olha só você ver que coisa. E continua os bons espíritos. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para correção. Veja bem. Nós já esclarecemos a respeito dessa questão aqui. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada. Esse termo aqui, dada, entendeu? Como se Deus tivesse dado algo. Como se Deus tivesse nos dado a mediunidade. Como se Deus tivesse nos dado as faculdades mediúnicas. Você entendeu? Nós já esclarecemos isso em outros vídeos. Muitas pessoas podem dizer o que eles quiserem, mas de acordo com o que nós aprendemos nos cursos, nos departamentos espirituais, e de acordo com a autorização que nós já tivemos para fazer o esmiuçamento, nós temos que orientar as pessoas. É óbvio que nós sabemos que está certinho o que está escrito aqui no livro dos médiuns. O que nós fazemos aqui no esmiuçamento é apenas um esclarecimento, tentando mostrar o outro lado da moeda. Mas aquele que não entender, não se preocupe. Continue com o que está aqui no livro dos médiuns. Até porque é preciso que as pessoas continuem, mesmo entendendo, é preciso que as pessoas continuem com o livro dos médiuns. Sabe por quê? Porque isso aqui é um estudo. É um estudo que nós temos que raciocinar. Sabe por quê? Porque Deus não nos deu mediunidade. Deus não nos deu faculdades, dons mediúnicos. Deus não nos deu a inteligência. Deus não nos deu o intelecto, a moral. Tudo isso são atributos que o eu, em processo de evolução, nessa jornada toda que fazemos
esse percurso todo, nós amealhamos todos esses atributos através dos nossos esforços. Deus, como já dissemos em outros vídeos, Deus condiciona meios para que possamos adquiri-los. Por isso que é tido pelos bons espíritos que esses atributos nos foram dados. Se nós pararmos para analisar, o fato de Deus condicionar nos meios para que venhamos a conquistar esses atributos, os bons espíritos estão certos, sim, em dizer que Deus nos deu. Porque se não fosse Deus, iríamos amealhar esses atributos onde? Onde? Por conta própria que não iríamos amealhar em lugar nenhum. Mas a realidade é essa. Deus só condiciona meios. Ele nos proporciona condições, né? E através dos nossos esforços, nós conquistamos. E como já dissemos outras vezes em outros vídeos, que mérito haveria? Que mérito haveria se Deus nos desse tudo? É lógico que existe a lei de causa e efeito, ação e reação, mas você para e observa para você ver. Uma herança. O pai trabalha e conquista um número inimaginável de fazendas, né? Não é? E depois o pai morre e deixa tudo para o filho. É óbvio que não passa-se de uma prova e uma expiação ao filho receber toda aquela herança. Mas se o filho não trabalha corretamente, ele põe tudo a perder. Por exemplo, a mesada. A mesada. O filho não faz nada para merecer a mesada, a não ser que o pai pegue a mesa da sala e bata no filho. Isso é com todo respeito, que não deve fazer isso não. Isso é só na colocação. Que a gente não deve bater em ninguém, né? Nem fisicamente, nem verbalmente, nem mentalmente. Mas a mesada. O filho compra o que quer, o que não quer, e depois sai gastando. É lógico que ele sai gastando, porque ele não trabalhou. Não é? Então, nós já tentamos consertar esse item aqui. Então, nós vamos dar sequência. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não é só uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade, uma coletividade. E quando se fala em humanidade, entra o relativo, porque se tratando de humanidade, envolve-se aí a família cósmica universal. E que tamanho tem essa família? De que tamanho é a família cósmica universal? Nós não temos noção. Por isso que
o envolvimento é muito mais alto. O objetivo é muito mais alto. Está além da nossa concepção. Está além da nossa imaginação. Então, olha só para você ver. Um médium é um instrumento psíquico importante. Né? Olha só para você ver. Um médium é um instrumento psíquico importante. Como indivíduo. Unidade. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Isso é muito importante. Olha só, por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade, né, que abrange um todo, que abrange toda a família, vamos dizer, aqui na Terra, porque quando se fala em família, é cósmica universal. Mas vamos dizer a família aqui na Terra, a humanidade toda. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Observa para você ver. Quando os bons espíritos têm interesse em fornecer à humanidade instruções, você entendeu? À humanidade. Eles procuram aqueles médiuns, você entendeu? Que oferecem maior facilidade. Maior facilidade necessária. O que isso significa? Nós sabemos que não existe médium perfeito, né? Mas os bons espíritos, quando necessita transmitir algo de suma importância, que abrange o interesse da humanidade toda, eles procuram os médiuns, né, que oferecem a maior facilidade necessária, que são aqueles médiuns centrados, aqueles médiuns disciplinados, aqueles médiuns responsáveis, aqueles médiuns sérios, aqueles médiuns que a vida toda voltados ao estudo. Você entendeu? Aqueles médiuns responsáveis. Aqueles médiuns que durante a vida toda procuraram se conter em todos os sentidos. Aqueles médiuns que a vida toda procuraram amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Médiuns que procuraram se entregar de verdade. Como, por exemplo, eu vou dizer aqui alguns e depois as pessoas analisam, como Chico Xavier, Carlos Bacelli, Divaldo Pereira Franco, Isabel Salomão, Sueli Caldas Schubert, Leon Denis, Gabriel Delan,
né? Bittencourt Sampaio, Camilo Flammarion, estou tendo uma dificuldade para encontrar outros médios. Mas não é porque eu estou tendo dificuldade que não exista. Existe sim outros médios. Como no caso o professor Eurípides Barçanuco. Existe outros sim. Mas eu estou tendo dificuldade para encontrar, porque a responsabilidade é muito grande. E a providência divina, eles não contam com médios indisciplinados, médios irresponsáveis, quando o assunto é de extrema importância, que abrange a humanidade. Porque quando abrange a humanidade, nós temos que entender que são assuntos voltados para os desígnios das leis do Criador, como, no caso, assuntos imutáveis. Então, uma vez que os bons espíritos transmitem estas mensagens, são mensagens imutáveis. Não se mexe mais. Diferente de muitas mensagens mutável, que a pessoa hoje ela lê a mensagem, mas amanhã ela volta e lê a mesma mensagem e diz assim: gente, vocês me desculpem, porque os bons espíritos se equivocaram. Eles se equivocaram. É mais ou menos isso que eles disseram, mas é mais ou menos parecido. Então, os bons espíritos pediram para vocês perdoá-los. Olha só que absurdo. Os bons espíritos pediram para vocês perdoá-los, porque eles também estão em processo de evolução e é natural eles se equivocarem. Oxe, que isso? Jamais. Se tratando-se de leis imutáveis, jamais que esses espíritos se equivocam. Seria o mesmo caso da doutrina dos espíritos. Nunca que os espíritos que transmitiram a Hippolyte Léon Denis Rivail as respostas feitas por Hippolyte Léon Denis nunca que eles se equivocaram. Porque tudo que eles disseram a Kardec é lei divina. E pelo fato de ser lei divina, é imutável. Eles nunca que se equivocaram e que se equivocam. Então, esses que vão e que voltam atrás na questão, não é? Mutável, são charlatões, mas usando-se médios também indisciplinados. Então, olha só para você ver. Sequência. Tenha-se
porém, como certo que tempo virá em que os bons médios serão muito comuns, né? Tempo virá em que os bons médios, não é? Serão muito comuns. Bons médios, no sentido disciplinado, estudiosos, médios que procuram hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Médios que colocam os desígnios de Deus à frente de todo e qualquer interesse. Médios que, na verdade, sempre atuaram na doutrina dos espíritos como empregados e não como empregadores, que é na condição de mercenários. Nós temos que encarar a doutrina dos espíritos como empregados e não como empregadores. Porque aquele sério, ele não comercializa os dons mediúnicos que possui. Comercializou é um irresponsável. É um infringidor das leis divinas. Por isso, sobrecai nele, mais adiante, a necessidade de reparar tais delitos. Então, olha só para você ver. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médios serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Por que os bons espíritos se servem na atualidade, 2022? Por que os bons espíritos se servem de instrumentos maus, de médios considerados instrumentos maus? Porque 90% dos instrumentos, 90% dos médios, não se conscientizaram e nem desejam se conscientizar da importância que cada qual possui mediante o processo evolutivo, mediante a responsabilidade a qual cada qual todos nós possuímos. Então, é a mesma coisa. Você, na sua casa, procura uma faca bem afiada para descascar uma laranja. E você não encontra uma faca. Meu Deus, onde está essa faca? Eu coloquei aqui, eu não estou achando. Você procura para descascar a laranja, para descascar a batatinha, para cortar a carne, mas você não encontra. Você não encontra. Mas você encontra um canivete. Canivete é faca? Não é. Mas você consegue descascar laranja, descascar batatinha, cortar a carne com muita dificuldade. Mas você consegue. Então é o que acontece aqui com a espiritualidade aqui na Terra. Eles não estão achando a faca afiada, mas eles estão encontrando o canivete. Eles estão encontrando o podão, o facão. Então, eles estão utilizando o que tem. Agora, é vergonhoso isso, né? É vergonhoso isso. Saber que
A doutrina dos espíritos, daqui a alguns anos, vai completar 200 anos, não é? Porque praticamente 165 anos, se não me falha a memória. Aí as pessoas podem dizer assim, mas a doutrina espírita é muito nova. Então, os bons espíritos há de nos perdoar. Mas você acha que esse conhecimento que nós detemos, você acha que os desígnios de Deus nós só amealhamos ou o amealhamos aqui na Terra? Em outras dimensões nós não tivemos a oportunidade de nos inteirar dos desígnios de Deus? Em outros planetas que estivemos reencarnados, que quando de lá viemos para cá e aqui encontramos? E nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, e os profetas 3, 4, 5, 7, 9 mil anos antes do Cristo, Deus nunca nos desamparou. Então nós nunca que podemos dizer que nunca tivemos seres que nos orientasse a respeito dos desígnios das leis de Deus. Porque os desígnios das leis de Deus nós não amealhamos só na doutrina dos espíritos. Durante todos os séculos, quando os profetas, Jesus e muitos outros estiveram aqui na Terra.